A névoa densa envolvia as árvores antigas da floresta sombria de Eldória, um território proibido que separava o reino Lycan das terras selvagens dos clãs renegados. O ar estava carregado de umidade fria, misturada ao cheiro terroso de folhas úmidas e musgo, enquanto o luar filtrava-se através das copas retorcidas, pintando o chão de prata espectral. Era uma noite de lua crescente, quando os instintos dos Lycans se aguçavam, e os segredos da floresta pareciam sussurrar promessas de perigo e desejo proibido. Elara corria, o coração martelando em seu peito como um tambor de guerra. Seus pés descalços pisavam com cuidado sobre raízes expostas e pedras escorregadias, o vestido rasgado colando-se à pele suada. Aos 24 anos, ela era uma loba comum do clã periférico, marcada pela maldição de uma linhagem fraca, sem o fogo selvagem que corria nas veias dos alfas, apenas a resiliência quieta de quem sobrevivera à rejeição. Seu casamento com Thorn, o filho mais novo do Beta do palácio, fora um arranjo político, uma ponte frágil entre clãs menores e a corte real. Mas Thorn, ele a traíra com sussurros de amantes, deixando-a sozinha com uma ferida que sangrava mais fundo que qualquer garra. Agora, não era por ele que fugia. Era por sua mãe, Lirael, a sogra de Thorn, uma viúva de olhos famintos e reputação manchada que desaparecera na floresta 2 dias antes. Os boatos corriam como veneno pela vila. Lirael, a ninfomaníaca, a mulher que devorava homens com olhares e toques, incapaz de saciar o fogo que ardia em sua alma desde a morte do companheiro. Elara sempre soubera da fraqueza da mãe, um desejo insaciável que a isolara, transformando-a em pária. Mas fugir para a floresta sombria? Isso era suicídio. Os Lycans contavam histórias de sombras que arrastavam os perdidos para abismos eternos, ou pior, de patrulhas reais que executavam intrusos sem piedade. Mãe, Elara chamou, a voz rouca ecoando entre as árvores. O pânico a consumia misturado a uma raiva surda. Por que Lirael fizera isso? Por que arrastara a família para o abismo de sua loucura? Elara parou por um instante, apoiando-se em uma árvore coberta de líquens, o peito arfando. Seus cabelos castanhos emaranhados caíam sobre os ombros, e ela sentiu o tremor familiar da transformação parcial, as unhas alongando-se em garras, os sentidos se aguçando. A lua a chamava, mas ela resistia. Não era hora para a fraqueza. Um estalo de galhos a fez congelar. Dali a pouco, um gemido baixo, quase animalesco, veio de uma clareira à frente. Elara avançou, o coração na garganta, empurrando folhagens espinhosas. O que viu a paralisou. Lirael, nua sob o luar, o corpo curvilíneo marcado por arranhões e terra, entrelaçada com um homem desconhecido. Ele era um forasteiro, talvez um renegado, os músculos tensos enquanto a possuía com urgência selvagem. Lirael gemia, os olhos vidrados de êxtase, as mãos cravadas nas costas dele, como se o mundo inteiro se resumisse àquele frenesi. O ar cheirava a suor, desejo e algo mais primal, o cheiro de alcatéia em cio. Elara cobriu a boca, o nojo e a vergonha queimando suas veias. Como podia? Ali, no limiar da morte, sua mãe se entregava a um estranho, ignorando o perigo que as cercava. Mas antes que pudesse recuar, um rugido profundo cortou a noite, fazendo o chão tremer. O forasteiro se ergueu, os olhos arregalados de terror, mas era tarde. Uma figura imponente emergiu das sombras. Alto, de ombros largos, envolto em uma capa negra bordada com o emblema do lobo real. O rei Lycan, Darius, o alfa supremo de Eldória. Seus olhos dourados brilhavam como brasas, o rosto esculpido em linhas duras de autoridade e fúria contida. Aos 32 anos, Darius era a encarnação do poder. Cabelos negros caindo até os ombros, cicatrizes de batalhas antigas, marcando o torso nu sob a capa aberta. Ele cheirava a pinho e domínio, um aroma que invadiu os sentidos de Elara como uma onda, fazendo suas pernas fraquejarem. Os Lycans o temiam e reverenciavam. Ele unificara clãs rivais com garras e alianças, mas sua reputação de frieza era lendária.
Nenhum companheiro o marcara ainda. O laço da alma que todo alfa ansiava, mas que Darius rejeitava, temendo fraqueza. O forasteiro tentou fugir, mas Darius o derrubou com um golpe preciso, as presas à mostra em um rosnado que ecoou pela floresta. Intruso, ele murmurou, a voz grave como trovão. Você viola as leis da coroa ao caçar em minhas terras. Lirael se encolheu, os olhos arregalados, mas não de medo, de desejo misturado a pavor. Ela se ergueu devagar, o corpo exposto sem pudor, os seios arfando, e estendeu a mão trêmula. Majestade, por favor. Foi só um momento de fraqueza. Eu não resisti. Darius a ignorou por um instante, acorrentando o forasteiro com um gesto de sua guarda, que surgira das sombras como fantasmas. Então seus olhos se voltaram para Lirael, avaliando-a com frieza calculada. Uma loba sem clã, vagando como uma vadia no cio. Explique-se agora, ou juro pela lua que sua carne alimentará os corvos. Elara saiu das sombras antes que pudesse se conter, o instinto protetor sobrepujando o medo. Espere, majestade. Ela é minha mãe, Lirael, da vila de Thornwood. Não a mate, por favor. Ela está doente, perdida em si mesma. Os olhos de Darius se fixaram nela pela primeira vez, e Elara sentiu um arrepio percorrê-la, não de terror, mas de algo mais profundo, um puxão invisível que apertava seu peito. Seu cheiro a envolvia, primal e inebriante, despertando um calor proibido em seu ventre. Ele inclinou a cabeça, as narinas dilatando-se, como se captasse seu essência. E você? Outra intrusa? Nomeie-se, loba, antes que eu decida o destino de todas vocês. Elara engoliu em seco, o coração disparado não só pelo perigo, mas pela intensidade daquele olhar. A floresta parecia prender a respiração, o luar testemunhando o início de uma teia de destino que nenhum deles poderia desfazer. Lirael observava em silêncio, os lábios entreabertos, enquanto o rei esperava, sua presença um vórtice de poder e mistério que ameaçava engoli-la inteira. A névoa da floresta sombria de Eldória parecia se adensar ao redor deles, como se as próprias árvores conspirassem para envolver o momento em um véu de segredos. O luar prateado filtrava-se através das folhas, lançando sombras alongadas sobre o chão úmido, onde o corpo do forasteiro jazia imóvel, amarrado pelas cordas grosseiras da guarda real. O ar estava pesado com o cheiro de terra revirada, suor e algo mais primal, o aroma inconfundível de autoridade Lycan, que emanava de Darius como uma aura invisível, fazendo o pulso de Elara acelerar contra sua vontade. Ela se ergueu devagar, as pernas trêmulas sob o peso do vestido rasgado, que colava a sua pele como uma segunda camada de vergonha. Seus olhos castanhos encontraram os de Darius, aqueles orbes dourados que pareciam perfurar sua alma, desvendando camadas que ela mesma mal compreendia. Aos 24 anos, Elara aprendera a se esconder atrás de uma fachada de obediência, mas ali, sob aquele olhar, sentia-se exposta, vulnerável como uma filhote recém-nascida. O puxão em seu peito era insistente, um formigamento quente que subia pela espinha, misturando medo e uma faísca de algo proibido, desejo talvez, ou o eco distante de um laço que os deuses da lua teciam em silêncio. Meu nome é Elara, respondeu ela, a voz firme apesar do tremor interno. Engoliu o nó na garganta, erguendo o queixo para enfrentar o rei. Sou da vila de Thornwood, clã periférico. Vim buscar minha mãe porque... Ela desapareceu. Os boatos diziam que ela entrara na floresta, e eu não podia deixá-la sozinha. Por favor, majestade, ela não é uma ameaça. É só... atormentada. Darius inclinou a cabeça, os músculos de seu pescoço tensionando-se sob a cicatriz que serpenteava de sua mandíbula até o ombro exposto. Sua capa negra ondulava levemente com a brisa noturna, revelando o torso marcado por batalhas. Linhas duras de poder, que faziam Elara desviar o olhar por um instante, o calor subindo às suas bochechas. Ele era a personificação do Alfa Supremo, alto, imponente, com uma presença que dominava o espaço ao redor, como se a floresta inteira se curvasse à sua vontade.
mas havia algo em seus olhos, uma faísca de curiosidade que suavizava a frieza, como se o cheiro dela, terroso, misturado a flores silvestres e uma doçura sutil, o intrigasse além do dever. Lirael, ainda ajoelhada na terra, observava a cena com os lábios entreabertos, o corpo nu tremendo não só pelo frio, mas por uma fome que não se aplacava. Seus cabelos loiros, emaranhados e sujos, caíam sobre os seios fartos, e ela estendeu a mão novamente, os olhos fixos em Darius com uma intensidade que beirava o desespero. Majestade, eu não quis ofender. O fogo dentro de mim. Ele queima sem parar desde que meu companheiro partiu. Este homem. Ele era só um alívio passageiro. Não me leve para a masmorra. Eu posso. Eu posso servi-lo se quiser. As palavras de Lirael pairaram no ar como veneno doce, e Elara sentiu uma onda de náusea. Como sua mãe podia ser tão descarada, tão disposta a se jogar aos pés do rei como uma oferenda? Mas Darius não se moveu, sua expressão impassível. Ele ergueu uma mão, silenciando-a com um gesto que ecoou como um comando primal. Silêncio, mulher. Suas desculpas fedem a mentira. Você viola as leis da coroa ao se entregar a renegados em terras sagradas. O que o leva a crer que eu pouparia uma loba sem honra? A guarda real, 4 Lycans robustos com peles cinzentas e olhos vigilantes, trocou olhares tensos, mas nenhum ousou intervir. O rei era lei em si mesmo, e sua fúria era lendária, forjada nas guerras que unificaram os clãs de Eldória. No entanto, quando seus olhos voltaram para Elara, houve uma pausa, um instante em que o ar pareceu crepitar. Ele se aproximou dela, devagar, cada passo deliberado fazendo o chão vibrar levemente. O cheiro dele a invadiu novamente, pinho selvagem, misturado a couro e uma essência masculina que despertava instintos adormecidos em seu sangue. Elara recuou instintivamente, as costas tocando uma árvore áspera, mas não pôde fugir do magnetismo que os unia. E você, Elara de Thornwood, murmurou ele, a voz baixa e rouca, como o rosnado de um lobo antes da caçada. Por que arriscaria sua vida por ela? Uma mãe que se perde em devassidão, arrastando a filha para o abismo, há mais em sua história do que revela? O coração de Elara martelava, e ela sentiu as garras se alongarem involuntariamente, um sinal de sua transformação parcial sob a lua crescente. Seus seios arfavam com a respiração acelerada, e ela odiava como o corpo traía sua compostura, respondendo ao calor que emanava dele. Porque é família, majestade. Apesar de tudo. Apesar das noites em que ela me envergonhava na vila, dos olhares que nos isolavam. Eu a procuro porque o laço de sangue é mais forte que a fraqueza. E por quê? Porque eu sei o que é ser rejeitada. Meu companheiro. Thorn. Ele me trocou por outra como se eu fosse descartável. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, uma confissão crua que a deixou exposta. Darius parou a centímetros dela, tão perto que podia sentir o calor de sua pele, o pulsar de seu pulso forte. Seus olhos dourados se estreitaram, captando o cheiro de sua dor. Salgado, misturado a uma vulnerabilidade que o intrigava. Por um momento, o rei pareceu hesitar, como se o eco de sua própria solidão ressoasse na dela. Ele nunca tivera um companheiro, rejeitando o laço por medo de que o enfraquecesse. Mas ali, perante aquela loba de olhos desafiadores, algo se agitava em seu peito, um rugido baixo que ele sufocou. Rejeição é o preço da fraqueza, disse ele, mas sua voz perdera um pouco da aspereza, substituída por uma intensidade que a fez estremecer. Leve-as para o acampamento real, ordenou a guarda, virando-se bruscamente. A mãe para as celas, sob vigilância. A filha. Para minha tenda. Quero interrogá-la pessoalmente. Elara ofegou, o pânico misturando-se ao calor inexplicável que se espalhava por seu corpo. Lirael protestou fracamente, arrastada pelos guardas, seus gemidos ecoando na noite como um lamento. Mas Elara não resistiu quando Darius a guiou pela floresta, sua mão grande e calejada roçando seu braço. Um toque que enviou faíscas através dela, prometendo perigos maiores que qualquer sombra. A lua observava de cima, tecendo sua teia de destino, enquanto a névoa os engolia,
levando-os para o coração do território real, onde segredos e desejos proibidos aguardavam para se desvelar. O caminho à frente era incerto, mas o puxão entre eles crescia, um laço invisível que ameaçava mudar tudo. A tenda real erguia-se no coração do acampamento Lycan como uma fortaleza de peles e madeira, iluminada por tochas que crepitavam contra a noite úmida. O ar dentro era denso, impregnado pelo aroma de incenso de pinho queimado e couro curtido, misturado ao cheiro sutil de Darius, selvagem, dominante, como a essência de uma tempestade iminente. Elara foi empurrada para dentro por um guarda silencioso, o pano da entrada caindo atrás dela com um sussurro. Seus pés descalços tocaram o tapete de peles macias, e ela se encolheu instintivamente, os braços cruzados sobre o peito para conter o tremor, que não era só de frio. Darius entrou momentos depois, sua silhueta imensa bloqueando a luz das estrelas. Ele dispensou o guarda com um aceno curto, e o silêncio que se seguiu foi opressivo, quebrado apenas pelo estalar distante de uma fogueira fora da tenda. O rei se moveu com a graça predatória de um lobo, desabotoando a capa e jogando-a sobre uma cadeira entalhada. Seu torso nu reluzia à luz tremeluzente das lanternas, as cicatrizes antigas traçando mapas de batalhas vencidas. Uma em particular, uma garra irregular sobre o coração que chamava o olhar de Elara apesar de si mesma. Ele era puro poder contido, os músculos flexionando-se a cada respiração, e o calor que emanava dele a fazia sentir-se pequena, exposta, como se o ar entre eles pulsasse com uma eletricidade viva. Sente-se, ordenou ele, a voz grave ecoando nas paredes de lona. Apontou para um banco baixo ao lado de uma mesa rústica, coberta por mapas amarelados e uma garrafa de hidromel. Elara obedeceu, as pernas fracas, sentando-se com as mãos apertadas no colo. O vestido rasgado subia pelas coxas, expondo a pele marcada por arranhões da fuga, e ela puxou o tecido para baixo, o rosto corando sob o escrutínio dele. Darius não se sentou. Em vez disso, parou diante dela, os braços cruzados, os olhos dourados fixos nos dela, como se pudesse ler os segredos gravados em sua alma. Fale, Elara de Tornwood, disse ele, inclinando-se ligeiramente, o cheiro dele invadindo seus sentidos novamente, despertando um formigamento quente em seu ventre que a envergonhava. Por que uma loba de clã periférico ousaria entrar na Floresta Sombria? As leis são claras. Intrusos são executados ao amanhecer. Sua mãe é uma fornica, uma vergonha para qualquer alcateia. E você? Você cheira a lealdade tola e dor fresca. O que esconde? Elara ergueu o queixo, forçando-se a sustentar o olhar dele, embora o puxão em seu peito se intensificasse, como garras invisíveis atraindo-a para mais perto. Seus cabelos castanhos caíam em ondas desordenadas sobre os ombros, e ela sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Não escondo nada, majestade, minha mãe, Lirael. Ela sempre foi assim. Desde que meu pai morreu em uma caçada, o fogo dela se tornou uma maldição. A vila a evita, sussurra sobre sua fome insaciável, como se fosse uma doença que contamina. Eu me casei com Thorn para unir nossos clãs, para dar a ela um pouco de paz. Mas ele me traiu. Encontrei-o com uma das servas do palácio, seus corpos entrelaçados como se eu não existisse. Fugir para cá foi o único jeito de salvá-la de si mesma. Se a levarem para as masmorras, ela definha. E eu não aguento mais perder. As palavras saíram em um fluxo rouco, carregadas de uma vulnerabilidade que Elara raramente permitia. Seus olhos se umedeceram, mas ela piscou as lágrimas para longe, odiando a fraqueza. Darius observava imóvel, mas algo em sua expressão mudou. Uma suavidade fugaz nos cantos da boca, como se a dor dela ecoasse em sua própria solidão. Ele se agachou devagar, ficando ao nível dela, os joelhos tocando os dela por um instante que enviou um choque através de seu corpo. Tão perto, ela podia ver as linhas finas ao redor de seus olhos, marcas de noites insones e decisões cruéis, e o pulsar de uma veia em seu pescoço,
forte e ritmado. Perda é o que forja os fortes, murmurou ele, a voz baixa, quase um ronronar que vibrou em seu peito. Sua mão se ergueu, hesitante, e ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, os dedos calejados roçando sua bochecha com uma gentileza surpreendente. O toque era elétrico, despertando um calor líquido em seu ventre. E Elara prendeu a respiração, o corpo traindo-a ao inclinar-se involuntariamente para ele. Mas você não é fraca, Elara. Seu cheiro. Ele me incomoda. Doce como mel selvagem misturado à terra úmida. Não é o fedor de uma intrusa comum. O que é isso entre nós? Um truque da lua? Ela engoliu em seco, o coração disparado como um tambor de guerra, sentindo o laço se apertar. O Matt Bond, sussurrado nas lendas que unia almas destinadas. Mas admitir isso seria perigoso. Reis como Darius rejeitavam laços por medo de vulnerabilidade. Eu não sei, majestade, confessou ela, a voz trêmula, os lábios entreabertos. Mas desde que o vi na clareira, sinto. Um puxão. Como se minha loba interior o reconhecesse. É loucura. Eu sou ninguém, uma loba rejeitada. E você é o alfa supremo. Isso não pode ser. Darius recuou ligeiramente, mas não rompeu o contato visual, seus olhos escurecendo com uma fome que espelhava a dela. Ele se ergueu, servindo 2 taças de hidromel da garrafa, e estendeu uma para ela, os dedos roçando os dela deliberadamente. O líquido âmbar desceu quente por sua garganta, aquecendo o frio em seus ossos, e por um momento, o mundo se resumiu àqueles olhos dourados. Loucura ou destino, isso não muda os fatos. Sua mãe ficará nas celas até o julgamento ao amanhecer. Mas você fica aqui, sob minha proteção. Há algo em você que desperta meu lobo, Elara. E eu não ignoro instintos. O ar na tenda pareceu esquentar, carregado de tensão não dita, e Elara sentiu o rubor subir por seu pescoço, os seios arfando sob o tecido fino. Ele se aproximou novamente, a mão traçando o contorno de seu braço, um toque leve que prometia mais, enviando arrepios de desejo proibido por sua espinha. Fora da tenda, o vento uivava através das árvores, carregando os gemidos distantes de Lirael nas celas. Mas ali, no coração do acampamento, um novo fogo se acendia. Um laço que ameaçava consumir ambos, tecendo sedução e perigo em uma dança inevitável. Elara sabia que o amanhecer traria julgamentos, mas naquela noite, sob o olhar do rei, o destino parecia pulsar com possibilidades sombrias e irresistíveis. A luz das lanternas dançava nas paredes da tenda, projetando sombras que se entrelaçavam como amantes proibidos, enquanto o vento noturno uivava do lado de fora, carregando ecos distantes de uivos lycans em patrulha. Elara apertava a taça de hidromel com dedos trêmulos, o líquido âmbar ainda queimando em sua garganta, mas nada comparado ao fogo que se acendia em seu ventre sob o olhar penetrante de Darius. Ele estava perto demais, o calor de seu corpo invadindo o espaço entre eles, misturando-se ao aroma de pinho e domínio que a deixava tonta, como se o ar se tornasse espesso e carregado de promessas não ditas. Ela baixou os olhos por um instante, o rubor subindo por seu pescoço, traçando um caminho quente até as bochechas. O vestido rasgado mal cobria sua pele, e cada respiração fazia o tecido roçar contra seus seios sensíveis, um lembrete cruel de sua vulnerabilidade. Darius a observava, os músculos de seus braços flexionando-se, enquanto ele se inclinava mais, a mão ainda pairando perto de seu braço, como se o toque anterior tivesse deixado uma marca invisível. Seus olhos dourados, agora escurecidos pela lua crescente, devoravam cada detalhe dela, os lábios entreabertos, o tremor sutil em sua respiração, o modo como seu corpo se inclinava para ele, apesar da mente gritando para fugir. Proteção? Repetiu ela, a voz um sussurro rouco, carregado de dúvida e um desejo que a aterrorizava. De um rei que executa intrusos sem hesitar? O que quer de mim, majestade? Eu não sou como minha mãe. Não me entrego a caprichos. Meu corpo, minha alma. Eles carregam cicatrizes que não se curam com olhares. Darius emitiu um som baixo,
quase um rosnado, que vibrou em seu peito largo e ecoou no dela como um chamado primal. Ele se aproximou ainda mais, o joelho roçando a parte interna de sua coxa, enviando uma faísca de calor que a fez prender a respiração. Sua mão finalmente tocou seu braço de novo, os dedos calejados traçando uma linha lenta da curva do cotovelo até o ombro exposto, um gesto que era ao mesmo tempo possessivo e gentil, despertando arrepios que dançavam por sua espinha. "Eu quero a verdade, Elara", murmurou ele, a voz grave como o trovejar distante, inclinando a cabeça para que seu hálito quente roçasse sua orelha. "Seu cheiro me atormenta desde a clareira. É como se minha loba interior uivesse por você, exigindo que eu a proteja, que a reivindique. Isso não é capricho, é o laço. O mate-bond que eu jurei evitar temendo que me enfraquecesse como aos alfas antes de mim." As palavras dele a atingiram como uma garra, rasgando as defesas que ela erguera ao longo dos anos. Elara ergueu os olhos, encontrando os dele, e viu ali não só o rei implacável, mas o homem, solitário, marcado por guerras e rejeições, cujas cicatrizes espelhavam as dela de uma forma que doía. Seus seios arfavam com a respiração acelerada, e ela sentiu o calor se espalhar, um pulsar ritmado entre as pernas que a envergonhava, mas que não conseguia ignorar. O toque dele subiu, os dedos agora entrelaçando-se aos seus cabelos, inclinando sua cabeça para trás com delicadeza, expondo o pescoço, onde sua marca de companheira rejeitada ainda latejava como uma ferida aberta. "Mate-bond", ecoou ela, a voz falhando, enquanto o polegar dele roçava sua clavícula, traçando o contorno de sua pele úmida de suor. "Comigo? Uma loba comum, traída e sem clã forte?" Thorne me marcou uma vez, mas foi vazio, como um arranhão superficial. Ele me deixou por uma beta de olhos frios, dizendo que eu não tinha fogo suficiente para acender o dele. Como posso ser sua destinada, se nem meu próprio companheiro me quis? Darius rosnou baixinho, um som possessivo que fez o ar vibrar, e ele se aproximou tanto que seus lábios roçaram os dela em um quase beijo, o calor de sua boca a deixando sem fôlego. Sua mão livre desceu para sua cintura, puxando-a para si com firmeza, o corpo dela colando-se ao dele. Os seios pressionados contra o peito nu e marcado, sentindo os batimentos fortes de seu coração ecoarem nos dela. O cheiro dele a envolveu completamente, inebriante, despertando sua loba interior que uivava por mais, por entrega. "Thorne é um tolo", sussurrou ele contra sua pele, os lábios traçando um caminho leve pelo pescoço dela, mordiscando de leve a marca antiga, enviando ondas de prazer que a fizeram gemer baixinho. "Ele não viu o fogo que queima em você, quieto, mas feroz. Eu sinto. Seu corpo treme para mim, Elara. Deixe-me mostrar o que é ser desejada de verdade." O beijo veio então inevitável como a maré da lua, os lábios dele capturando os dela com uma urgência contida, a língua invadindo sua boca em uma dança sensual que a fez derreter contra ele. Suas mãos exploraram, uma subindo para a curva de suas costas, a outra apertando sua coxa, erguendo o vestido rasgado para expor mais pele. Elara correspondeu, os dedos cravando-se em seus ombros, sentindo os músculos tensos sob a pele quente, o desejo florescendo como uma chama selvagem. Era diferente de tudo, não a frieza de Thorne, mas uma paixão que consumia, que prometia preencher o vazio em sua alma. Seus gemidos se misturaram, abafados pela tenda, enquanto ele a deitava nas peles macias, o corpo cobrindo-o dela em uma promessa de posse. Mas o momento foi interrompido por um estalo fora da tenda. Passos pesados, vozes urgentes. Darius se ergueu abruptamente, os olhos flamejando de frustração, enquanto um guarda irrompia pela entrada, o rosto pálido sob a luz das tochas. "Majestade, a prisioneira, Lirael." Ela escapou das celas. Os guardas dizem que um renegado a libertou, e agora há sinais de uma emboscada nas bordas do acampamento. Pode ser uma armadilha para você. O rei praguejou baixinho, o corpo ainda tenso de desejo não saciado, e ajudou Elara a se levantar, os olhos fixos nos dela com uma intensidade que prometia continuação. "Fique aqui", ordenou ele, a voz rouca, ajustando o vestido dela com um toque possessivo.
Isso não acaba, Elara. Seu laço me chama e eu responderei. Mas agora a floresta exige sangue. Ela assentiu, o coração ainda disparado, o corpo latejando com o eco do beijo, enquanto ele saía para a noite, sua silhueta desaparecendo nas sombras. Sozinha na tenda, Elara tocou os lábios inchados, o medo misturando-se ao desejo recém-despertado. Lirael livre significava caos, traição, talvez. Ou pior, uma armadilha que arrastaria todos para o abismo. Mas o laço com Darius pulsava forte, um farol em meio à escuridão, prometendo redenção e paixão, mesmo que o preço fosse alto. Fora, os uivos ecoavam, sinalizando a caçada que viria, e Elara soube que seu destino se entrelaçava ao dele, em uma teia de sedução, perigo e um amor que desafiava as leis da alcateia. A noite se adensava sobre o acampamento Lycan, como um manto de sombras vivas, o vento uivando através das árvores como lamentos de almas perdidas. Elara andava de um lado para o outro na tenda, os pés descalços afundando nas peles macias, mas o conforto era ilusório. Seu corpo ainda latejava com o eco do beijo de Darius, um fogo que queimava baixo em seu ventre, misturado ao pavor gelado que se instalava em seu peito. O ar dentro da tenda estava abafado, carregado pelo cheiro residual de hidromel e do aroma dele, que impregnava cada canto como uma marca invisível. Ela tocou os lábios novamente, sentindo o inchaço sutil, e um tremor a percorreu. Desejo e medo entrelaçados, como garras em carne fresca. Fora, os uivos ecoavam em ondas, um coro primal que sinalizava a caçada. Elara se aproximou da entrada da tenda, espiando pela fresta do pano. As tochas tremeluziam, lançando luz alaranjada sobre as tendas circulares e os Lycans em alerta, seus olhos brilhando como estrelas predatórias na escuridão. O acampamento, erguido às pressas na borda da floresta sombria, era um bastião de ordem em meio ao caos selvagem. Estacas de madeira cravadas no chão úmido, fogueiras crepitando contra a umidade fria. Mas naquela noite, a tensão era palpável, como o ar antes de uma tempestade. Um grito distante cortou o ar, seguido de um rosnado feroz que fez Elara recuar, o coração disparado. Lirael. Sua mãe, livre e perigosa, talvez traindo todos eles por um capricho de sua fome insaciável. Elara cerrou os punhos, as unhas cravando nas palmas. Por que Lirael não parava? Sua maldição não era só desejo, era uma ferida aberta, um vazio que devorava tudo ao redor, incluindo a filha que tentara salvá-la. E agora isso ameaçava o frágil laço que Elara sentia com Darius, um rei que a via não como uma intrusa, mas como algo precioso, algo que despertava sua loba adormecida. O pano da tenda se abriu de repente, e Darius irrompeu, o peito arfando, coberto por uma fina camada de suor e terra. Seu torso nu exibia novos arranhões, marcas frescas de garras, sangrando levemente sobre as cicatrizes antigas, e um corte superficial na costela que escorria vermelho vivo. Seus olhos dourados flamejavam com fúria contida, os cabelos negros colados à testa, e ele cheirava a batalha, sangue, floresta e uma raiva primal que a fez recuar instintivamente. Mas por baixo da fúria havia algo mais, uma vulnerabilidade crua, como se a caçada o tivesse abalado mais que o esperado. Majestade, murmurou Elara, correndo para ele, as mãos hesitantes tocando seu braço. O calor de sua pele a queimou, e ela sentiu o puxão do laço se intensificar, um cordão invisível que os unia, apesar do caos. O que aconteceu? Você está ferido. Darius a puxou para si com um gesto brusco, mas possessivo, os braços envolvendo sua cintura, como se ela fosse a âncora em meio à tormenta. Seu corpo pressionou o dela, o peito largo contra seus seios, e Elara ofegou com o contato, sentindo os batimentos acelerados dele ecoarem nos seus. O cheiro de sangue misturava-se ao dele, inebriante e selvagem, despertando sua loba interior que ansiava por curá-lo, por se entregar. Armadilha! Rosnou ele contra seu cabelo, a voz rouca e baixa, vibrando em seu crânio. Sua mãe, Lirael.
Ela não fugiu sozinha. Os renegados a usaram como isca. Encontrei-a na clareira leste, entrelaçada com o mesmo forasteiro de antes, e mais 2. Eles planejavam me emboscar, envenenar o acampamento para enfraquecer minha guarda. Ela riu, Elara. Riu enquanto eu os derrubava, dizendo que o fogo dela precisava de mais que um rei para saciar. As palavras a atingiram como um soco, e Elara se afastou ligeiramente, os olhos arregalados de dor e incredulidade. Lirael, traindo não só a família, mas o reino inteiro por sua luxúria desenfreada. O nojo subiu em sua garganta, misturado a uma tristeza profunda que a fez tremer. Ela sempre foi assim. Mas isso... Por quê? Eu vim salvá-la, e ela me arrasta para o abismo. Como posso perdoar? Darius ergueu seu queixo com os dedos, forçando-a a encará-lo, seus olhos dourados suavizando por um instante, com uma empatia que a desarmou. O corte em sua costela pingava sangue no chão, mas ele ignorava a dor, focado nela. Não perdoe, disse ele, a voz grave e intensa, inclinando-se até que seus lábios roçassem os dela novamente. Um toque leve que reacendeu o fogo anterior. Deixe ir. Seu laço é comigo agora, Elara. Sinto-o pulsar, como a lua chamando o mar. Sua mãe é veneno, mas você é a cura que eu não sabia precisar. O beijo que se seguiu foi mais urgente, mais desesperado, os lábios dele capturando os dela com uma fome que a consumiu. Elara correspondeu, as mãos subindo para seu pescoço, os dedos entrelaçando-se em seus cabelos enquanto ele a erguia contra si, as coxas dela envolvendo sua cintura. O vestido rasgado subiu, expondo sua pele ao ar fresco, e ela sentiu o calor dele pressionando contra ela, o desejo mútuo florescendo como uma chama selvagem. Seus gemidos se misturaram, abafados pela tenda, enquanto ele a deitava nas peles, o corpo cobrindo-o dela em uma dança de toques possessivos. Mãos traçando curvas, lábios mordiscando o pescoço, despertando arrepios de prazer que a faziam arquear contra ele. Era redenção em meio ao caos, um laço que curava as feridas de rejeição, prometendo posse e paixão. Mas o momento foi cortado por uivos próximos, urgentes. Darius se ergueu, os músculos tensos, os olhos flamejando. Eles voltam, murmurou ele, ajudando-a a se vestir, o toque ainda carregado de relutância. Lirael foi capturada de novo, mas os renegados fogem para o coração da floresta. Amanhã, ao alvorecer, eu a julgo. E você? Você decide seu destino comigo. Elara assentiu, o corpo ainda trêmulo de desejo não saciado, o coração apertado pela traição iminente. Fora da tenda, a lua crescente observava tecendo sua teia final de perigo e desejo, enquanto o acampamento se preparava para o confronto que definiria lealdades e laços. O ar cheirava a sangue e possibilidade, e Elara soube que o amanhecer traria não só julgamento, mas a escolha que mudaria tudo, entre o passado que aprendia e o futuro que a reclamava. O alvorecer tingia a borda da floresta sombria, com tons de cinza e ouro pálido, filtrando-se através da névoa densa que ainda pairava sobre o acampamento Lycan, como um sudário relutante. O ar estava frio e úmido, carregado pelo cheiro de terra revirada, fumaça de fogueiras apagadas e o metálico tangue de sangue fresco. Elara observava da entrada da tenda real, os braços cruzados sobre o peito para conter o tremor que não era só do vento matinal. Seu vestido, agora remendado às pressas por uma serva silenciosa, roçava sua pele sensível, um lembrete constante do toque de Darius na noite anterior. Mãos possessivas, lábios quentes, que haviam prometido mais do que o caos permitira. O acampamento fervilhava com atividade. Lycans robustos afiando garras e armas, seus olhos vigilantes varrendo as sombras das árvores. No centro, uma plataforma improvisada de madeira e peles erguia-se como um trono de julgamento, onde Darius se posicionava, imponente em uma túnica negra que mal continha sua presença dominante. Seus ferimentos da noite haviam sido enfaixados, o corte na costela coberto por ataduras manchadas, os arranhões no peito latejando sob o tecido.
Mas ele erguia o queixo com a autoridade de um alfa supremo, os olhos dourados flamejando como brasas ao sol nascente. Ao seu lado, guardas arrastavam Lirael, acorrentada e desgrenhada, o corpo nu coberto apenas por um manto rasgado que não escondia as marcas de sua fuga noturna, arranhões frescos, terra grudada na pele curvilínea e um brilho febril nos olhos que misturava derrota e desejo insaciável. Elara se aproximou devagar, o coração martelando como um tambor de guerra, guiada por um puxão invisível que a levava para perto de Darius. Seu cheiro, pinho selvagem e domínio, a envolvia mesmo à distância, acalmando o pânico que borbulhava em seu peito. Lirael ergueu a cabeça ao vê-la, os lábios entreabertos em um gemido rouco. Filha, Elara, me salve. Diga a ele que eu não quis. O fogo. Ele me consome. Os renegados prometeram alívio, mas era só mais vazio. Darius ergueu a mão, silenciando-a com um gesto que ecoou como um rosnado primal. Sua voz grave cortou o ar, dirigindo-se à multidão reunida. Betas, omegas e guerreiros de clãs periféricos, todos testemunhas do julgamento. Lirael de Thornwood, você violou as leis da coroa, intrusa na floresta sagrada, aliada a renegados que tramam contra Eldória. Sua luxúria não é desculpa, é fraqueza que ameaça a Alcateia. O que diz em sua defesa? Lirael se debateu nas correntes, os seios arfando com a respiração ofegante, os olhos fixos em Darius com uma fome que fazia os guardas desviarem o olhar. Majestade, eu sou só uma loba sem companheiro. O vazio me leva. Deixe-me servi-lo, como ofereci na clareira. Meu corpo. Ele pode apaziguar o seu lobo solitário. Não me mate. Eu me curvarei. Me entregarei. Um murmúrio de desgosto percorreu a multidão, e Elara sentiu o nojo subir em sua garganta, misturado a uma pena amarga. Ela deu um passo à frente, a voz firme apesar do tremor. Mãe, pare. Você arruinou tudo. Thorne me traiu. A vila nos isolou por sua causa. E agora isso? Os renegados usaram você como isca, e você riu enquanto eles atacavam o rei. Não há mais salvação para o seu fogo. É hora de enfrentar as consequências. Darius virou-se para Elara, seus olhos suavizando por um instante. Um laço invisível pulsando entre eles como o bater de corações sincronizados. Ele acenou para os guardas que a posicionaram ao seu lado na plataforma, o calor de seu braço roçando o dela em um toque sutil que enviou faíscas por sua espinha. Elara fala a verdade, declarou ele, a voz ressoando com autoridade final. Lirael, você será exilada para as terras selvagens, além da floresta, sem clã, sem proteção. Se retornar, a morte será sua única lei. Leve-a agora. Os guardas a arrastaram, e Lirael gritou, um lamento gutural que ecoou pela clareira. Mas Elara não se moveu, os olhos fixos no horizonte enevoado, onde sua mãe desapareceria para sempre. O peso da perda a curvava, mas também a libertava. O laço de sangue rompido, abrindo espaço para algo novo, algo feroz. Darius se aproximou dela, a mão grande envolvendo sua cintura por trás, puxando-a contra seu peito largo. Seu hálito quente roçou sua orelha, despertando o formigamento familiar em seu ventre. Está feito, murmurou ele, os lábios traçando o lóbulo de sua orelha em um beijo leve. Agora, só resta nós. Elara se virou em seus braços, os olhos castanhos encontrando os dourados dele, o mundo ao redor desvanecendo em um borrão de vozes e sombras. O sol nascente banhava seu rosto, destacando as cicatrizes que contavam histórias de batalhas e solidão. E o que somos nós, majestade? Sussurrou ela, as mãos subindo para seu peito, sentindo os batimentos fortes sob as ataduras. Um laço que desafia reis e rejeições? Eu sinto você em cada respiração, como se minha loba o vivesse por sua. Darius rosnou baixinho, possessivo, inclinando-se para capturar seus lábios em um beijo profundo, urgente, que selava o destino deles. Sua língua dançou com a dela, explorando com uma sensualidade que a fez derreter contra ele, os seios pressionados ao seu torso,
o calor entre as coxas latejando em resposta. As mãos dele desceram para suas curvas, apertando com firmeza, prometendo noites de paixão que curariam todas as feridas. Você é minha companheira, Elara, confessou ele contra sua boca, a voz rouca de desejo. A rainha que eu rejeitei por medo, mas que o destino me deu. Deixe-me marcá-la, reclamá-la sob a lua cheia. Juntos, uniremos clãs e curaremos o que foi quebrado. Ela gemeu baixinho, correspondendo ao beijo com uma fome igual, os dedos cravando-se em seus ombros, enquanto o mundo aplaudia ao fundo. Uivos de aprovação ecoando pela alcateia, celebrando o novo laço. O perigo dos renegados ainda pairava nas sombras da floresta, mas ali, no coração de Eldória, o amor florescia como uma chama eterna, tecendo redenção em meio à escuridão. Elara se entregou ao abraço dele, o corpo se moldando ao seu, sabendo que o futuro seria de sedução, lealdade e uma paixão que desafiava as leis antigas. A névoa se dissipava com o sol, revelando um caminho de luz e desejo, onde a loba rejeitada se tornava rainha, e o rei solitário encontrava sua alma gêmea.